Sejam todos muito bem-vindos ao AI em Foco, uma realização da Associação Semper Fidelis, em parceria com a Giant Inovação e apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Pessoal, Jorge Andrade aqui com vocês e hoje no AI em Foco falaremos com Aliran Campos, tá? Assessor parlamentar do senador astronauta Marcos Pontes. Aliran, muito bom ter você aqui, obrigado por ter vindo e vamos bater um papo sobre inteligência artificial. Para mim é um prazer estar aí falando sobre um tema que eu gosto muito, né? Tecnologia e inteligência artificial para mim é um terreno muito fértil. Bacana. Sinto muita vontade, é um prazer estar aqui dando essa entrevista. Show, hein, cara? Então vamos passar tudo pro pessoal que está assistindo a gente aí. Hoje nós vamos falar. O conteúdo todo e principalmente o que está vindo da Câmara, do que está vindo de Sim. regulamentação, né? Sim, sim. Cara, começa contando pra gente aqui um pouquinho, Aliran, sobre como é que foi a sua trajetória profissional e como que a inteligência artificial entrou, né, de rota. Se você foi de encontro a ela ou se ela veio de encontro a você, como é que foi essa jornada aí? Entendi. Bom, eu sou oriundo de escola pública, né? Venho de família muito pobre, do interior aqui de Brasília. Eu falo interior de Brasília, em São Paulo tem interior, Brasília tem interior lá em Planaltina. Planaltina já está ali quase na divisa, né? Então, família muito pobre, venho de escola pública, mas naquela época eu já entendia que para mudar só estudando. Certo. Eu não teria outro caminho, né? Então, assim, através do estudo, sempre fui bom aluno, sempre fui dedicado. Ganhei vários concursos na época de colégio. Eu tive até uma biblioteca que levou o nome que foi escolhido por mim. Teve um concurso para escolher o nome da biblioteca. Eu lembro até hoje, eu coloquei o nome de Bibliosabedoria. Esse nome está lá até hoje no Centrão, ali em Planaltina, na biblioteca. Que bom, que bom. Mas, então, minha mãe tinha o sonho de ter um filho advogado. E ela achava lindo trabalhar de terno e gravata, né? Então, eu fui para o direito para fazer o agrado da minha mãe. Me encontrei na profissão, apaixonado pelo direito. A área que eu resolvi atuar, porque o direito é como a medicina também, você escolhe segmentos, né? Cardiologia, fisioterapia. Faz uma especialização, Sim, né? O direito você escolhe um caminho, né? Eu sempre tive muita boa prática no direito civil, no direito tributário, mas escolhi o direito digital, que é o caminho que hoje eu atuo, né? Mais voltado para o direito digital. O direito digital me levou a várias novas portas, novas oportunidades, e acabei chegando no gabinete do senador Marcos Pontes quando ele veio assumir o mandato dele aqui de senador. Ele era ministro da Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro. E aí ele, uma vez eleito, ele teve quase 11 milhões de votos. Ele foi o parlamentar mais bem votado da história do Brasil. Olha, bacana. Hoje ninguém bate esse número dele hoje. Pode ser mais para frente, mas até agora ele é o parlamentar mais bem votado. Então, quando ele assumiu em fevereiro, eu fui para lá, foi uma escolha de currículos, né? Passei lá por toda aquela sabatina que se fazem quando se contrata, então eu fiquei e estou lá. Me sinto muito honrado em trabalhar com o senador Marcos Pontes. Ele é uma pessoa muito altruísta, entendedor, profundo entendedor de tecnologia. E o direito digital e a tecnologia, eles estão interligados. Um não se separa do outro, né? Perfeito, perfeito. Não, sem dúvida nenhuma, o senador astronauta Marcos Pontes deve ser uma figura muito bacana de se conhecer e de tomar um café, pelo menos, né? Ele é uma pessoa emblemática. Não, muito bom, muito bacana. E uma história sensacional também, né? Bom, quem teria uma oportunidade de ir até a Lua, né? A gente até está falando um pouquinho antes sobre isso aqui, né? A oportunidade até tem. O complicado são as provas, né? Porque o astronauta lá nos Estados Unidos, ele não é uma profissão militar. Ele é uma função civil. Então, a pessoa, né, médico... Quem quiser concorrer... No caso dele, ele é formado em engenharia, né? Então, ele cuidava da manutenção dos sistemas da estação espacial. Função dele lá, né? Então, tem médico, tem biólogo, tem botânico. Fazer as provas na NASA, passar e ser aprovado lá para assumir um posto de astronauta, né? Bacana. Tudo na vida é uma jornada, né? É uma jornada. Então essa aí é muito desafiadora, sem dúvida nenhuma. Isso. E aqui no Brasil, Aliran, a inteligência artificial, como é que você vê essa parte aqui no Brasil, principalmente no cenário onde você atua, né, com o senador, a parte de regulação, né? E se já tem algum exemplo, né, alguma coisa que está saindo do forno, que realmente já está aí para a gente começar a considerar o nosso dia a dia?
Certo. O Brasil, eu gosto de comparar muito o Brasil a Israel. O Brasil é um celeiro de mentes brilhantes. Perfeito. A gente tem um povo extremamente criativo. Eu acho que no setor de tecnologia, a criatividade ela é fundamental. Sim. Ela caminha junto com o conhecimento. Porque você pode ter um bom conhecimento, mas são as mentes criativas que criam coisas novas, Perfeito. né? O brasileiro, ele é muito criativo. O brasileiro é um povo que gosta de trabalhar, que tem afeição ao trabalho. Então, eu acredito muito que o Brasil tem um lugar nas nações entre tecnologia e inovação. E eu acredito muito que com o incentivo certo, o Brasil tem tudo para se tornar uma potência. E não só o Brasil. Eu até cheguei a comentar isso lá no IA Experience, sobre a potência que Brasília tem, né? O polo industrial de Brasília, tecnológico, né? Eu converso muito com o rapaz da Brasil Startup, e você vê que a inovação e o mercado de tecnologia em Brasília, ele também tem crescido muito. Certo. Claro que essa visibilidade depende de bons eventos, depende de incentivos fiscais e outras coisas que vão fazer com que essas empresas cresçam, né? Porque o crescimento ele carece de investimento. E o setor público, ele tem condições de criar linhas de crédito e investimento para essas empresas. Com certeza, concordo contigo. E no cenário de regulação, tem alguma coisa já saindo do forno aí que você já conseguiu dizer para a gente sobre inteligência artificial? O Senado tem discutido o projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco, o 2338, perdão, que é hoje o projeto de lei que trabalha a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Esse projeto, ele tinha um projeto anterior na Câmara, mas ele foi desconsiderado pela comissão e foi realmente adotado o projeto do senador Rodrigo Pacheco. Foram realizadas várias audiências públicas, porque a comissão, só entrar no assunto da comissão, a comissão de IA no Senado ela é temporária. Okay. É uma comissão que dura 180 dias. Perfeito. Então ela tem prazo para iniciar e tem prazo para finalizar, entregar Perfeito. aquele projeto. Essa comissão de inteligência artificial no Senado ela é uma comissão temporária, então ela tem um prazo. Então foram feitas várias audiências públicas e foram ouvidos vários setores, né, inclusive o governo federal. E aí foi criado o projeto, foi pego o projeto do 2338, só que com as emendas que foram sendo oferecidas pelo setor privado, pelo governo federal e por outras entidades, eu acho que na votação do projeto, há 2 semanas atrás, tinham mais de 60 emendas. Hoje deve estar chegando na casa das 100 emendas. Então esse projeto, 2338, ele foi se desconfigurando. Imagino. Conforme foram acontecendo as audiências públicas, eles foram desconfigurando. Quando foi apresentado o projeto final, há 3 semanas atrás, se não me falha a memória, esse projeto já estava totalmente desconfigurado. Então, o projeto original que foi discutido nas audiências públicas, praticamente já não existia mais. Entendi. Então, nós tínhamos um novo projeto que não foi discutido nas audiências. Então, se identificou, inclusive o senador ficou muito preocupado com essa questão, que o projeto ele prejudicaria mais a iniciativa dos pequenos e das startups, do setor produtivo, enfim, seria muito prejudicado pela lei que estava sendo votada naquela situação. Então ele pediu ao presidente, eles conversaram, para que forem feitas mais audiências públicas. De início liberou-se 10, acabaram que serão 5, era determinado 3 semanas, diminuíram para 2, e essa semana está sendo a semana que estão acontecendo essas audiências públicas, ouvindo todos os setores, o governo federal, ouvindo entidades de gênero, porque tem a questão de direito autoral, tem a questão de gênero, se a IA tem uma dificuldade grande de fazer reconhecimento facial da cor negra, da pele negra, né? Então a margem de erro para uma eventual acusação criminal de alguém reconhecido pela IA de pele negra, a margem de erro é muito grande. Certo. Então tem esses setores que precisam ser ouvidos, né? Fora o setor produtivo, que é quem emprega, que é quem gera renda, que é quem traz dividendo. E também é o primeiro setor que vai embora.
Perfeito. É o primeiro setor que sai do Brasil quando tem investimento de fora ou quando ele tem uma probabilidade de alavancar essa ideia, a ideia da criatividade dele, que ele transformou numa startup, por investimento. Então eles vão embora do Brasil. E isso não é uma coisa boa para o Brasil. Né? O ideal é que esses profissionais e essas empresas fiquem no Brasil. Né? As Big Techs que hoje são Big Techs, ontem eram ideias. Sim. E depois eram startups. Que alguém acreditou, e alguém investiu. E olha o que virou. O que é hoje a Google, o que é hoje a Meta. Então, assim, imagine se fosse criado no Brasil e eles tivessem ido embora. O que se gerou de emprego, de trabalho, de imposto. Né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser levada em consideração quando se coloca um projeto desse. O projeto, na nossa visão, ele deve ser mais principiológico e menos restritivo. E quando você restringe, você cria um gargalo para a empresa. Sim. Quando você impõe um investimento de R$100 mil para essa startup lançar aquele projeto, eu estou gerando um gargalo que o cara fala assim, velho, eu vou lançar isso fora, não vou ter esse custo, vou receber em dólar. E depois eu volto ao Brasil, né? Muitas vezes assim, né? Ficou claro para a gente que existe um desafio muito grande até para você conseguir atender vários entes da sociedade, se eu puder falar assim, nessa proposta, então, de colocar uma regulamentação sobre inteligência artificial, né? E até se torna extremamente difícil, porque o cenário cara, acho que não tem nada no mundo que agrade a todo mundo. Não, né? não existe. Não existe, né? Não. Então, qualquer cenário que a gente queira fazer aqui, não vou dizer que alguma coisa tem que ficar de fora, mas na sua visão tem que ser priorizado, por exemplo? Eu penso assim, a ideia é que a lei quando ela nasce, ela tem que ser principiológica. Porque o Estado Democrático de Direito, ele diz que a lei evolui conforme a sociedade. A sociedade evolui por princípios. Questões de etnia, questões de sexualidade, tudo é a evolução humana. A sociedade evolui. A sociedade evolui, existe a necessidade de que a lei também evolua. Sim. Mas nesse ponto a gente tem a questão de princípio. Quando a lei ela trata mais de restrição do que de princípio, Sim. você cria um problema e às vezes corre o risco dessa lei já nascer desatualizada. Perfeito. Né? E aí, se a lei já nasce desatualizada, ela vai beneficiar quem? A qual setor? Pode ser até um cenário que a gente fala assim, que uma lei no Brasil não vai pegar, muitas vezes, né? São muitas leis que existem no Brasil que não pegou. Algum cenário está discordando, assim, então você contra, né? Na verdade, é um setor de engrenagens, né? Então, assim, alguma coisa nessa lei, essa engrenagem não encaixou. Sim. Não estava encaixada. E se você for olhar ao pé da lei, ao fundo daquela lei, muitas vezes são questões principiológicas que foram não observadas ou deixadas de lado. Entendi. E assim, falando um pouquinho, pegando esse gancho do que você passou pra gente, assim, dos desafios que a gente tem no Brasil, né, que isso é fato realmente para um cenário de muitos entes, né? Como é que você vê para fora? Como é que você vê a atuação do Brasil em relação ao contexto mundial de inteligência artificial, tá? E se você também já tem algum exemplo de fora, essa parte de regulamentação que deu certo em algum país e de repente poderia ser uma ideia para ser aplicada no Brasil. Certo. Eu vou te trazer duas situações. A primeira situação é que a Europa já lançou uma legislação sobre inteligência artificial e essa legislação, com pouco tempo, teve que ser retirada. Olha. Porque ela gerou mais problema do que solução. Entendi. Então eu falava, vamos tirar o texto, vamos analisar e vamos lançar uma nova legislação. Essa legislação europeia é a base do PL 2338. Então, eu acredito muito que o senador Rodrigo Pacheco usou essa legislação europeia para se basear na questão da inteligência artificial no Brasil. Claro que chega no Brasil, a gente tem todo o viés ideológico. Sim. Né? Que hoje em dia não foge do cenário político. E muitas vezes esse viés ideológico acaba atrapalhando a criação de uma nova legislação. São dois fatores que na minha visão, alteram e geram um problema. Essa questão que eu acabei de falar e a questão de controle de rede social. Sim. O Brasil tem Lei Geral de Proteção de Dados,
Lei do Bem, o Marco Legal da Internet, tem o Código Civil, tem o Código de Processo Civil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que flutua dentro do direito digital. Então, assim, para a gente exercer qualquer forma de punição ou indenização por uma falha de alguém na rede social, você tem outros meios. Não precisa que numa legislação própria para a inteligência artificial crie uma ferramenta de controle. Sim. Então a ideia é que isso esteja fora do texto da lei, né? Para que não gere mais um problema. Sem dúvida. Porque se você gera um sistema de controle dentro de uma legislação rígida, as empresas não crescem. Elas vão embora do país. Porque é mais fácil investir lá fora do que aqui dentro. Então, se a gente errar em criar uma lei que não atende que não é gerada de forma principiológica, e sim de forma de gerar controle, essa lei já nasce causando problema. Entendi. Então foi baseado nessa legislação europeia que o Brasil tentou fazer uma evolução até aqui, mas voltou também para a prancheta. Para a prancheta. Né? Voltou desde a última, 2 semanas atrás, que o projeto, que o relator apresentou o projeto, e esse projeto teve que voltar para a mesa. Inclusive, um outro dado importante, os estados no Brasil já têm criado suas próprias leis de inteligência artificial. Se não me falha a memória, o Ceará já tem uma lei em vigor sobre inteligência artificial. Santa Catarina tem um projeto de lei que já tem parecer favorável da CCJ, e inclusive um projeto bem extenso de instituição da IA dentro do âmbito do Estado. E Minas Gerais também tem um projeto de lei tramitando na Câmara Legislativa lá, que trata também do uso da IA no Estado. Entendi. Brasília, o governador Ibanez criou uma comissão para discutir e elaborar um rascunho. Sim. Que eu acredito que ele não vai mandar um projeto para a Câmara Legislativa, ele deve regulamentar o uso da IA no DF via decreto. Certo. Pelo menos é o que foi conversado com o pessoal de lá dessa comissão, né? E os estados já estão se movimentando para isso, porque você tem o uso da IA hoje no CNJ, no Tribunal de Justiça, no TSE, no STF, todos eles já fazem uso de inteligência artificial. Inclusive a própria advocacia hoje, ela já trabalha com a IA, elaborando parecer, elaborando peças. Inclusive teve um julgado ontem interessante no Tribunal de Justiça sobre o uso da IA por advogado. Dizendo que o advogado, que essas decisões acabam norteando, né? Até que não tem uma lei específica. Mas a decisão falava que o advogado é responsável pelo que a IA escreveu. Sim. Então, se ele criar uma petição inicial, um parecer jurídico pelo chat, usando o chat GPT, quando ele postar ou quando ele publicar, ou quando ele assinar a peça e protocolar no judiciário, ele é 100% responsável pelo que está escrito ali. Ele não pode dizer que foi a IA. Tô isento, né? Não pode. Inclusive tem um caso no ano passado que aconteceu de um advogado que pegou um cenário lá, botou um chat GPT, praticamente recém-lançado o chat GPT, né? Exatamente. E aí, falando e tomou Sim. umas brega do... E com razão, né? O advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado pode usar a ferramenta? Pode usar a ferramenta. Ela está aí justamente para trazer facilidades. Não só essa, como várias outras. Exato. Para trazer benfeitorias, mas ela tem que ser usada como ferramenta e não como o objeto final. Então, você usa o chat GPT, sei lá, para fazer um parecer, uma petição, você tem que pegar, dar uma lida, dar uma conferida. Aquilo que fugir da realidade, ou porque o próprio chat GPT pode criar uma situação fictícia, como foi o caso do que você falou, e colocar na petição. Então, assim, o advogado é indispensável à administração da justiça, não a inteligência artificial. E eu acredito que daqui 10, 20 anos, nós vamos continuar estando nesse mesmo patamar. Da IA acelerando muita coisa, mas ainda assim o advogado sendo responsável pelos seus atos. Não, sem dúvida. Tem um cenário que a gente sempre fala, né, assim, ao longo de décadas para trás, vários temas foram surgindo e o avanço da tecnologia, sem dúvida nenhuma, trouxe um novo futuro de profissões.
né? Então hoje a gente tem um cenário de profissões que certamente antes, lá no milênio passado, não haviam. Sim. Né? E muita gente fala, inclusive, que tem um cenário agora de novas profissões a partir de inteligência artificial, né, que serão muito demandados nos próximos anos, não sei nem na próxima década, nos próximos anos já. Né? Por exemplo, um gestor de prompt, tem muita gente ganhando dinheiro. Engenharia de prompt. Engenharia de prompt. Engenharia de prompt, né? Sim. Como é que você vê, Aliran, o cenário de desenvolvimento econômico no Brasil, né, com essa, não vou dizer proliferação de IAs, assim, né, mas porque hoje você consegue usar, para cada cenário de uma jornada, você tem uma IA específica até, né? Sim. Tem uma que faz design, outra que só faz texto, outra que faz copyright. Então você tem um cenário bem vasto, amplo, né? E muito investimento para desenvolvimento de novas empresas, novas startups nesse cenário. Como que você vê, pensando no futuro do trabalho, pensando no que você já está vivendo hoje na sua carreira, lá no Senado, já nas discussões, como é que você poderia dar para a gente um olhar, ó, o Brasil pode caminhar no desenvolvimento econômico nos próximos anos nesse cenário aqui? Como é que você vê isso? Eu penso que a educação, voltando para a primeira pergunta, que a educação é que faz diferença na vida da pessoa, de qualquer ser humano. Então, quando eu escuto, a IA vai tirar empregos, eu entendo que é uma preocupação viável, mas a IA, ao mesmo tempo que ela pode gerar a falta de um posto de trabalho, ela cria outro. Entende? Então, assim, a engenharia de prompt é um exemplo. É uma função hoje que há um ano atrás ninguém falaria. Era inimaginável. O que é um prompt? É eu saber usar a ferramenta. Porque, exemplo, vou usar o ChatGPT de exemplo. Ele vai me dar conforme eu pergunto para ele. Perfeito. Então é uma ferramenta. Então eu tenho que fazer a pergunta certa. Então a engenharia de prompt é você aprender a fazer a pergunta certa. E às vezes, se você faz a pergunta errada, ele não te entrega o trabalho que você esperava. Mas não é porque a inteligência artificial é burra. Ou é porque você não fez a pergunta correta. Perfeito. Então a engenharia de prompt é você aprender a criar a pergunta correta. E ele te entregar aquilo que você espera. No nível de detalhe que você Exatamente. deseja. E às vezes você tem que fazer uma sequência de perguntas lógicas até chegar no resultado que você espera. Porque ele vai buscando a informação e vai criando aquele cenário que você está perguntando. Certo. Eu faço parte da Comissão de Inteligência Artificial da OAB do Distrito Federal e numa dos nossos debates na comissão gerou a questão do Vale Transporte do DF, o projeto de lei que extinguiu o dinheiro, a passagem de dinheiro no ônibus. Mas isso aí está cerceando o direito do cobrador, está tirando o emprego do cobrador. Eu entendo. A questão é que, se eu me lembro bem, essa questão ela já está em pauta na sociedade há mais de 10 anos. Eu, se fosse um cobrador, o que eu pensaria? Vou me qualificar para algumas outras coisas. Certo. Entende? Porque precisa evoluir. Brasília precisa evoluir como metrópole, como cidade grande, entende? Eu entendo que tem toda a questão do plano urbanístico, do PPCub, eu não vou nem entrar nesse assunto ainda, que para mim é bem polêmico, mas eu sou favorável à alteração, que Brasília precisa crescer, expandir para criar postos de trabalho para o meu filho, para o teu filho, para o filho de quem está assistindo. Perfeito. Precisa de empresas, né? O setor público não consegue administrar essa quantidade de pessoas num ambiente de trabalho. Certo. Precisa que as empresas contratem. Para vir empresas, Brasília tem que desenvolver e crescer. Tem que ser atrativo. Tem que ser atrativo. Então, nesse cenário, a IA traz oportunidades novas de emprego, de você aprender coisas novas e serão criados, como criou esse da engenharia de prompt, serão criados outros, entende? Para você organizar. Então, antigamente no escritório de advocacia, o advogado fazia tudo. O advogado se virava com tudo e era mais o boca a boca. Tanto que muda e evolui que a OAB criou o Provimento 205, que trata do marketing digital para advogado. Então, um advogado hoje, ele precisa de um setor comercial, precisa de um setor de marketing, precisa de um setor de vendas, precisa de um setor de atendimento. E como qualquer empresa até, sim, né? E nenhum desses cargos necessariamente tem que ser advogado. Sim, concordo. Né? Até
esse cliente que foi captado lá pelo marketing digital, numa rede social, chegou para alguém recepcionou esse lead, entendeu qual era o assunto, passou para o advogado. A partir daí que o advogado entra para dar esse atendimento, mas essa lead que foi captada lá fora. Então outros postos são criados por uma tecnologia. Então a tecnologia da rede social, do marketing digital, criou postos de trabalho que antigamente não existiam na advocacia. Sim. E assim, muitas outras empresas, outros postos de trabalho serão criados pela inteligência artificial, pelo benefício que ela traz. Não, com certeza. Concordo com a sua visão. Acho que é um cenário de expansão. De expansão. De expansão, né? Sem Sim, dúvida nenhuma. E sem a dúvida gente, nenhuma. como ser humano, a gente tem que se adequar ao avanço da tecnologia, né? Olha o tanto que o 5G, que era um G, né? Foi um G um dia, agora a gente está no 5, tem país que já está vivendo 6. Eu lembro da época, né, que a internet era discada. A discada, né? Tinha aquele barulhinho, né? Era daquela época. Uhum. Quando eu comecei a me conhecer esse mundo de internet, era essa época ainda. Não, com certeza. Né? E hoje a gente já tem toda a evolução tecnológica. Hoje, eu troquei de celular recentemente, aí eu ficava, por vezes, sem internet no meu aparelho. Aí eu fui na operadora reclamar. No aparelho novo? No aparelho novo. Comprei um iPhone novo, fui lá reclamar. Falei, olha, meu plano tá em dia e eu tô ficando sem internet, não posso ficar e tal, questão de trabalho. A moça disse, não, senhor, deixa eu verificar. Aí ela, tem quanto tempo quando trocou o seu celular, você trocou o chip? Eu, não. Aí ela foi consultar, o meu chip não era 5G. Entendi. Então a operadora mandava um sinal 5G e meu chip só aceitava até o 4. Até o 4. Então ficava esse conflito entre o 5G e o 4. Olha só. Aí ela, não, vou instalar um chip virtual. Como é que é isso? Ah, não, vou instalar o chip aqui no sistema, já fica no teu aparelho. Arrancou o chip fora, jogou fora e botou um chip virtual. Olha que legal. Então você vê que a tecnologia ela vem facilitando, ela vem melhorando a vida da gente, né? Bacana, sensacional. E assim, falando um pouquinho do senador, no seu acompanhamento com ele, como é que é a visão dele em relação à inteligência artificial? Né? Como é que você poderia passar para a gente assim, o que ele tem trabalhado, como é que ele tem falado sobre esse tema? Certo. É ruim quando a gente vê um projeto de lei sendo criado no Senado ou na Câmara porque não entende do assunto. Uhum. A chance daquilo dar errado é muito grande. Perfeito. Né? Então, assim, se o deputado, o senador tem uma boa assessoria, ok. Mas quando não, acaba gerando entraves desnecessários. O senador, o astronauta Marcos Pontes, ele é um profundo entendedor de tecnologia. Perfeito. Ele é engenheiro aeronáutico. Então, assim, essa questão de tecnologia, ele trabalhou muito quando na NASA, trabalhou muito na melhoria dos projetos, na Lei do Bem, quando ministro de Ciência e Tecnologia, e você sabe que não é preciso, não é mistério para ninguém, toda a evolução que ele trouxe para o país como ministro de Ciência e Tecnologia. Certo. Muitas inovações, principalmente alterações na Lei do Bem, que a Lei do Bem atrapalhava mais as startups do que ajudava. Sim. Então ele esteve ali trabalhando junto com o Senado para poder melhorar essa questão de leis. Uhum. Né? Hoje no Senado, o senador ele é um dos mais bem preparados para defender as bandeiras que ele mais defende lá, que são a tecnologia, ciência, tecnologia e inovação. Certo. E a educação. Porque ele veio do SESI e Senai, né? Ele veio ali do Sistema S. Uhum. Trabalhou na questão de ferrovias ali quando menino. Então, estudou pelo Sistema S. Ele teve a oportunidade com curso profissionalizante, é uma outra bandeira que ele levanta lá, de cursos profissionalizantes, porque veja o lado bom. Muitas vezes você termina o ensino e não está qualificado para trabalhar. Certo. Né? Já o ensino profissionalizante, quando você termina lá, você já é um profissional. Sim. Hábil e capacitado para assumir aquela função, né? Uhum. Então ele defende muito essa questão do trabalho e do ensino, que é fundamental. Agora, quando você vê ele trabalhar num projeto igual desse de inteligência artificial e outros projetos que eu acompanho ele trabalhando sobre ciência, tecnologia e inovação, ele tem um conhecimento muito técnico, muito apurado. Sim. Então passa por ele todas as análises dos projetos, né? Inclusive, ele tem uma PEC tramitando no Senado para melhorar a ciência e a tecnologia
para que o Brasil invista mais em ciência, invista mais em tecnologia, se não me falha a memória, é a PEC 33, para que o governo federal libere mais verba para a ciência. Porque se você vê os investimentos que são feitos na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, na própria Europa, você vê que são países que investem muito mais em ciência, tecnologia e inovação. Porque esses setores fazem uma potencialização da economia, Sim. né? Com startups, com empresas de tecnologia. Então ele é um profundo entendedor da área. Eu me sinto privilegiado de trabalhar com ele, aprendo muito sempre em nossas reuniões. Não, com certeza. Imagino, nós temos um cenário que, falando um pouquinho do que eu acredito, o Brasil poderia ser realmente uma potência mundial. Você tem o cenário agro, não falo de economia, né? Tem o cenário agro e tem todo o potencial tecnológico que a gente muitas vezes até desperdiça, né? Para fazer um investimento adequado e acaba perdendo excelentes talentos para outros países, né? Então outros países se desenvolvem e acaba a gente ficando para trás por conta disso, né? Sim, e o agro é um setor que lucra muito com a inteligência artificial hoje. Na irrigação, no combate a pragas, né? No planejamento entre a época da colheita e a época do plantio, no tratamento do solo. Tem muitas iniciativas de IA sendo hoje implementadas, de já em funcionamento no Brasil. Não, perfeito. Eu fiz uma entrevista com um amigo meu que é do agronegócio. A gente até fez uma brincadeira e falou, cara, o agro hoje é muito mais tech do que aquele cenário muito caipira que a gente tinha no passado. Né? Tem até um bordão, né, que o agro é pop. Exatamente, sensacional. Realmente é isso mesmo. Aliran, indo para o finalzinho assim, para poder a gente passar um panorama geral, né, para o pessoal que vai assistir da inteligência artificial, lá na Câmara, lá no Congresso, né, Nacional, como que você vê o futuro, né, do que a gente já falou aqui com o pessoal, mas assim, você na sua visão, você acredita que o Brasil vai conseguir implementar, vai conseguir chegar num ponto em que a inteligência artificial vai realmente agradar a maior parte para o desenvolvimento econômico? Como é que é a sua visão para isso aí? Agradar a todos é meio impossível, sempre né? Difícil, né? A gente não, por mais que você tenha, você não vai conseguir agradar todo mundo. O que nós temos esperança é que seja uma legislação mais voltada a princípios do que a controle. Perfeito. Né? Porque o controle ele deve existir. Em vários cenários, ele deve existir. Mas não de uma forma que ele gere um gargalo e uma evasão de empresas, de iniciativas como startups para outros países, né? E a gente vê que a tendência é que isso aconteça. Então, se nascer uma legislação que seja mais principiológica, que gere mais incentivo, principalmente às startups, às empresas de tecnologia, que o Brasil tem. Que fiquem aqui. Sim, o Brasil tem excelentes ideias, né, dentro desse cenário de inteligência artificial. E a inteligência artificial no Brasil, ela já está aqui. Ela não vai vir, ela não é o futuro, ela é o hoje. Todos nós já somos impactados hoje por inteligência artificial. No meu trabalho eu uso muito a inteligência artificial. O marketing, então, nem se fala. Eu tenho aplicativos que eu gravo vídeo aqui em português, falando normal, coloco no aplicativo, e o aplicativo, através da inteligência artificial, coloca a minha própria voz falando em inglês. Em outro idioma. Sim, eu mando para um cliente de fora, e com nível de acerto de 90%, 98%. Então, assim, todos nós hoje já somos impactados. A internet já está cheia de aplicativos, cheia de coisas e novidades. Então, o Brasil já está fazendo uso da inteligência artificial. Eu faço voz e voto que nós tenhamos uma legislação que começamos a usar mais aplicativos nossos. Perfeito. Fala assim, nossa, que legal esse aplicativo aqui, foi feito por um brasileiro. Nossa, olha, abri um site aqui de uma startup brasileira que me gerou esse benefício. Eu acho que isso vai trazer muita alegria pra gente. Em vez de ter que abrir um site da Europa, um site americano, ter sites de brasileiros, ter aplicativos de brasileiros que são gerados por startups, né? E vai trazer um consolo e uma satisfação muito grande de ver isso acontecendo no futuro próximo, né? Não, com certeza. Faço suas a inclinação de votos para vários de nós brasileiros, né? Para toda a população, sem dúvida nenhuma. Porque ter uma empresa brasileira, um empresário brasileiro,
né, como desenvolvedor aí no mercado, sem dúvida nenhuma é orgulho. Sim, é bom para o Estado, porque gera imposto, gera Perfeito. nota fiscal, Perfeito. gera nota fiscal, gera imposto que vai ficar aqui, né? Que vai ser convertido aí em benefício para o Brasil. Sem dúvida nenhuma. Assim como tivemos orgulho, né, de ter um brasileiro lá indo até a Lua, né, sem dúvida nenhuma, ter agora um desenvolvimento de tecnologia vai ser sensacional. Sim. Aliran, muito obrigado pelo papo aqui, cara. Eu que agradeço. Assim, gente, por favor, aproveitem o conteúdo que a gente falou aqui, né, sigam os outros materiais que a gente vai postar para vocês. E esse foi mais um AI em Foco, aqui hoje com o Aliran Campos, assessor parlamentar do senador astronauta Marcos Pontes. Obrigado, Aliran. Obrigado pela oportunidade. Um abraço e até mais. Até logo.